Nessa segunda parte do texto, nós vamos ver o quanto esses homens, né, os religiosos da época de Jesus, o quanto eles eram cruéis, o quanto dentro do coração daqueles homens ali existia crueldade. O versículo 4 diz assim: disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena tais mulheres sejam apedrejadas. Mas e tu, o que dizes? E eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistiram em perguntar, ergueu-se e disse: vamos lá. Só até a parte A. Mas insistiram em perguntar, né? Só essa parte A. Então, aqueles homens, eles usam a mulher ali como uma peça de um jogo. Como é que nós podemos destruir esse homem? Tá ganhando a cada dia mais adeptos, as pessoas estão seguindo ele, as pessoas estão vendo ele como um profeta, estão vendo ele como um enviado de Deus. Como é que nós podemos destruir? Aí eles encontram essa situação, essa mulher, e eles levam até Jesus lá. E a primeira coisa que eles tentaram ali foi jogar Jesus contra a lei. Eles dizem assim: na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Se Jesus dissesse não, que conversa é essa de apedrejar? Quer dizer, Jesus estaria indo contra a lei. Mas não só isso, mas eles também tentaram jogar Jesus contra o povo, né? Se Jesus fica contra a lei, Jesus fica contra o povo judeu seguia a lei. Mas não só isso, mas aquele povo ali, pegaram aquela mulher ali como uma peça de um jogo, né? A crueldade é essa, é que a mulher ali significava nada, não tinha importância nenhuma. Nenhuma não tinha importância. A única intenção era colocar Jesus contra a lei, colocar Jesus contra o povo e colocar Jesus, jogar Jesus contra a lei romana, né? Os judeus não tinham o domínio para executar, tá matando ninguém, né? Eles estavam sob o domínio de Roma, eles não tinham essa autoridade. Então, se Jesus toma a frente, Jesus estava indo acima de Roma, já que eles eram ali, estavam subservientes a Roma, né? E como no final acabou o que eles fizeram, né? Que Jesus dizia que era o rei, então Jesus estava indo contra César. Foi uma das acusações para que Jesus fosse crucificado. Então você vê nesses homens, né? Uma conduta, né? Uma conduta hipócrita. Porque o que eles queriam ali era ver sangue. Qual era o meio que eles usaram para isso? Aquela mulher e a lei. Eles queriam ali, a lei era só um meio mesmo. O que eles queriam ali era ver sangue. Eles queriam demonstrar e é interessante porque eles eram tão hipócritas que eles dizem assim para Jesus. Eles chegam no versículo 4, eles chegam como se demonstrasse um respeito, como se Jesus ali fosse um rabino, um mestre, eles chegam ali, né? E eles dizem assim: mestre, veja, mestre, olha, mestre, né? Aquela coisa, né? A bajulação, a hipocrisia, né? O falso respeito, né? Não tinham respeito nenhum, mas até mesmo demonstrando ali uma falsa moralidade. Eles não tinham moral nenhuma, porque a intenção deles era matar Jesus. A intenção era matar Jesus, tinham ali uma falsa moralidade, mas não só isso, uma conduta, agiram ali com uma conduta maliciosa, não se importava ali, aquela mulher não tinha importância nenhuma importância. Você vê isso, que eles pegam ela no versículo 3, pegam ela, levam ela ali e põem no meio deles ali,
como se ela não tivesse importância nenhuma. Você vê que a lei manda nós apedrejarmos essa mulher, então a mulher não tinha importância nenhuma. Eles usam a lei, você vê como uma conduta maliciosa, usam a lei como isca, né? Bajularam Jesus para, sabe, a bajulação, você vê no versículo 4, né? E ainda persiste no erro, Jesus não dá resposta a eles, Jesus se mantém calado nesse primeiro momento, né? E eles no versículo 7, vocês vão ver que eles persistem, no versículo 7, mas como insistissem em perguntar, e aí, vai dizer nada não? Diga alguma coisa, Jesus, insistindo, persistindo ali em perguntar, né? Persistindo no erro, nessa conduta, né? Nessa hipocrisia. Agora, eles tiveram uma conduta totalmente reprovável. Eram religiosos, mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mas eles não tinham amor nenhum pelo próximo. Eles até mesmo usam de parcialidade, né? A atitude é reprovável, eles não agiram com amor, eles agem de forma parcial, porque cadê o homem? Cadê o homem ali? Não estava lá, porque eles não levaram o homem, eles levaram somente a mulher. E o interessante é que nós vamos ver que eles se tornaram mais culpados do que aquela mulher ali, que já tinha sido condenada por todos. E aí nós podemos nos questionar, o que isso nos ensina? Qual é a pedagogia para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida? Qual é a pedagogia? O que nós podemos tirar de ensinamento? O que isso nos ensina? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 ao 20, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos o ministério da reconciliação, não da condenação. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Quem condena é a própria palavra. Não estamos aqui para condenar. É interessante porque nós vemos muito que as pessoas elas querem ser os juízes da situação, mas nós não somos juízes. Nós não estamos aqui para julgar. E o ministério que nos cabe é o da reconciliação, de conduzir as pessoas a essa reconciliação com Deus através de Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós vemos essa coisa muitas vezes no julgamento, né? Naquela coisa das acusações, as pessoas não querem muitas vezes conduzir o irmão, é até mesmo o princípio da disciplina, é a reconciliação, é que se alguém pega um irmão cometendo um erro, vai lá e tenta corrigir o irmão. Se ele não se corrigir, leva outro, depois traz a igreja. Quer dizer, a intenção é sempre a reconciliação, nunca a condenação. E outra lição que nós tiramos desse texto é que só conhecer a Bíblia não é suficiente, é preciso vivê-la. Eles conheciam o Antigo Testamento, eram fariseus, eram escribas, doutores da lei, né? Os escribas eram doutores da lei. Agora, veja aí as atitude hipócrita, uma conduta reprovável diante de Deus. E nós vemos isso na oração do fariseu e do publicano. O fariseu se coloca lá como superioridade, sem humildade de espírito alguma, que o fariseu se coloca ao contrário do publicano. Eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, né? Então, muitas vezes, até mesmo isso serve para essa galera aí que está pregando um falso evangelho com a teologia da prosperidade, confissão positiva, introduzindo nos cultos o misticismo, o ocultismo das religiões afro para dentro das igrejas, né? Então, só conhecer a Bíblia não é suficiente. É preciso viver. Porque muitas pessoas que vão estar no inferno, elas vão mostrar um falso conhecimento de Deus, porque também quem conhece a Deus tem que viver a Deus. E quando você não vive, você nunca conheceu. Até como Jó diz, né? Eu te ouvia só te falar, mas agora eu te conheço. Então, não tem intimidade, não tem comunhão com Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, Jesus vai dizer: muitos me dirão naquele dia, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fazendo milagres e maravilhas, e ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então,
Só conhecer a Bíblia não é suficiente, é preciso vivê-la. É preciso viver as Escrituras. Estar dentro da igreja todo dia, domingo a domingo, participar de tudo. Não. É preciso conhecer. O povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecer e viver as Escrituras. E aí, outra coisa também é nos questionarmos que uso nós estamos fazendo também da palavra de Deus. Você vê que eles usam a lei, mas usam a lei de uma forma... usam a lei como isca, sabe? E nós vemos isso também na tentação de Jesus, né? Quando Satanás, por exemplo, ele manda Jesus se pular lá de cima, porque no meio do caminho os anjos vai pegar ali, ia pegar Jesus. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, sabe, que uso nós estamos fazendo das Escrituras, que evangelho tem sido pregado hoje, meu Deus do céu. Que evangelho tem sido pregado hoje? Ou que evangelho não está sendo pregado hoje? O evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Nós estávamos indo para o inferno, Deus mandou Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Esse foi um amor tremendo para que nós pudéssemos ter uma vida abundante, carregar uma cruz, perseverar até o fim e no final sermos salvos. Isso é evangelho, puro e simples, né? E para finalizar essa parte, outra lição que nós tiramos é que nós devemos ter cuidado com a trave do nosso olho. Devemos ter cuidado, né? Quando nós vamos fazer o julgamento, julgar as outras pessoas, né? Nós não podemos, o texto lá de Mateus, ele diz assim, né? Que tire a trave do teu olho para depois tirar o argueiro do teu irmão. E muitas vezes a gente tá no erro, né? E a gente quer corrigir o irmão, entendeu? Tá no erro, mas a gente quer corrigir o irmão. Então, sabe, muitas vezes a nossa obrigação, como eu falei lá em cima, nós temos o ministério da reconciliação, não da acusação. E quando o irmão pecar, nós devemos ir até ele para conduzir ele a essa reconciliação com Deus. E não condenar o irmão. Muitos irmãos, muitos pastores estão morrendo, e eu estou falando morrendo de verdade, estão tirando a própria vida e se suicidando. Por quê? Falta de amor dentro da igreja. Falta de amor. Então tenha cuidado com o julgamento. Tenha cuidado. Nós estamos aqui para amarmos uns aos outros. Nós somos conhecidos como discípulos de Cristo se nós amarmos uns aos outros. Vamos parar com essa briga por cargo. Eu sou auxiliar de trabalho, eu sou diácono. Isso no caso, principalmente nas igrejas pentecostais, né? Nas igrejas históricas não tem muito isso, não. Deve ter, mas não é tanto como nas igrejas pentecostais, né? Briga por cargo. Eu sou dirigente de conjunto. Eu sou... Não, minha irmã. Coisa mais importante da nossa vida é ter o nome escrito no livro da vida. E quando o Cordeiro tocar a trombeta e ele vier e mandar os seus anjos reunir a igreja dos 4 cantos da terra, nós possamos nos reunir com ele, tá para sempre com ele, vivendo uma vida eterna. Isso é o mais importante. Então, depois que nós vimos a situação da mulher, o quanto esses homens foram cruéis para com ela, cruéis para com Jesus, nós vamos ver essa última parte do texto, do versículo 7, a parte B, até o versículo 11, a misericórdia de Jesus com relação a toda essa situação, a essa passagem em si. A misericórdia, vamos ver como Jesus, qual foi a atitude de Jesus com relação a tudo isso.